Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês aqui, por 2 vezes já pude pregar aqui mais recentemente, sobre um texto que é um texto super enigmático, que não é simples de se entender. O presbítero Ivar, que está aqui com a gente, fez um livro maravilhoso, o comentário do Ivar é ótimo, eu tenho me apropriado de várias das observações dele, uma consolidação maravilhosa, comentário sobre o texto de Apocalipse. E nessa noite eu quero avançar um pouquinho e ler com vocês e meditar um pouco, sem que a gente tenha aqui a chance de fazer um estudo detalhado, tal como o que o presbítero Ivar faz tão bem na nossa escola dominical, fez muitas vezes, muitas classes. Quem sabe vai haver uma nova oportunidade de um estudo assim, mas refletir aqui mais devocionalmente com vocês sobre a carta à igreja em Éfeso. Carta à igreja em Éfeso. Disse a vocês que o meu coração se voltou outra vez para esse texto de Apocalipse por conta desse cheiro de fim de mundo no ar. Em certo sentido, como nesse caso, desses eventos que foram citados aqui, um cheiro insuportável de final dos tempos. Mas em outras situações, aqui e acolá, essa sensação de que, de fato, tal como os alertas do Senhor, dos seus apóstolos, o tempo se aproxima, os dias estão contados, e é preciso que a gente atenda à recomendação do texto, logo no capítulo 1, a palavra de Cristo. Cristo é o autor e o centro desse último livro das Escrituras. Ele mesmo é autor, e no verso 3 do capítulo 1, que nós lemos recentemente, o texto diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O texto, como você sabe, foi escrito aqui a 7 igrejas históricas na região que hoje a gente conhece como sendo a Turquia. Igrejas próximas, numa sequência que seria a partir da ilha de Patmos, onde João, apóstolo, se encontrava preso. Lá ele recebeu essa visão, essa palavra de Cristo, e começando por Éfeso, o percurso é como se fosse o percurso natural de um carteiro ou de um emissário, indo da costa oeste para o norte da região que hoje a gente conhece como Turquia, e voltando depois ao sul e terminando na igreja de Laodiceia. Eram igrejas históricas, que existiam mesmo. E aqui já nesse ponto se vê o valor que Cristo dá às igrejas históricas, que tem nome, que tem lugar, como a igreja Betânia. Por isso é que não faz o menor sentido crente desigrejado, como se fosse possível se unir a Jesus sem se ligar a uma igreja local, como Éfeso era uma igreja, como Laodiceia, Pérgamo, Esmina e as demais 7 igrejas. Aqui há um endosso ao que vocês têm feito, se conectando à igreja de Cristo aqui na forma de uma igreja local, histórica, como é a igreja Betânia. É uma palavra que não se restringia absolutamente àquela igreja histórica daqueles tempos de João, apóstolo. Certa e seguramente, essa é uma palavra que o Espírito do Senhor, por meio de Cristo mesmo, falou às igrejas em todo o tempo. E dado que a composição da igreja somos eu e você, essa é uma palavra que me diz respeito hoje, nesses dias, nesse tempo, vivendo nesse século, vivendo as agonias a que eu acabei de fazer referência há pouco. Então, lendo esse texto, você se veja sob o escrutínio de Cristo. É Cristo proferindo um diagnóstico, dizendo o que ele pensa
da igreja, de mim, de você, de nós, enaltecendo determinadas características positivas que devem fazer parte da nossa personalidade como povo de Deus, como igreja, como crentes em Cristo, e ao mesmo tempo denunciando fraquezas e pecados que têm que ser banidas da nossa experiência de crentes e de igreja. É assim, então, que nós vamos ouvir a palavra de Deus como sendo o Espírito que nos fala. Cada uma dessas cartas se encerra com esse texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto escrito, por exemplo, na carta, no capítulo 2, que vamos ler agora, a uma igreja em particular, mas se encerrando com uma generalização, uma universalização do alcance da mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a Éfeso e às igrejas daqueles dias, bem como a nós nesses tempos, a mim e a você, a nós em particular. Vamos ler o texto, mas só para você entrar um pouco mais no contexto dessa carta. Éfeso era, naqueles dias de João apóstolo, uma das 4 maiores cidades do Império Romano, ao lado de Roma, de Alexandria, de Antioquia da Síria. Éfeso era uma grande cidade, super importante cidade, capital da província romana na Ásia, um centro comercial importantíssimo, rota obrigatória de comércio do Oriente na direção lá de países da Europa, da própria Itália, de Roma, e que tinha algumas características muito especiais. Alguns historiadores dizem que se tratava de uma cidade grande mesmo, que chegou a ter 250 mil habitantes, porte muito grande para aqueles dias. Éfeso tinha um templo extraordinário, todo de mármore, dedicado à deusa da fertilidade, a Ártemis, ou Diana, para os romanos. E ali, em Éfeso, se estabelecia o culto a essa deusa da fertilidade, com práticas pagãs e que incluíam prostitutos cultuais, a adoração a uma suposta imagem da deusa Diana. Você sabe, lendo o texto de Atos, capítulo 18, capítulo 19, que houve uma confusão tremenda quando Paulo se estabeleceu ali e começou a anunciar a Jesus. Um dos oríveis, chamado Demétrio, suscitou um grande tumulto, dizendo: olha, a nossa profissão está em risco, porque esse homem vem pregando o Evangelho, e o que vai ser de nós? Uma confusão generalizada. Colocou as pessoas ali dentro de um teatro famosíssimo, 24 mil lugares, naquele famoso teatro na cidade de Éfeso. Quando eu li que esse teatro tinha 24 mil lugares, eu disse: puxa, num porte mesmo impressionante, maior do que o estádio do Flamengo, aqui na Ilha do Governador, maior do que a Ilha do Urubu, com licença da má palavra, mas enfim, era uma cidade impressionante. Tinha também uma biblioteca enorme, e o texto de Atos declara que quando o Evangelho chegou naquele lugar, naquela cidade, muitos se converteram a Jesus e se livraram das suas práticas de magia, de ocultismo, de tantas coisas abomináveis e abominadas por Cristo, por sua palavra, e de que se livraram. Era uma cidade, enfim, super pagã. O culto ao imperador também prevalecia em larga medida ali naquela cidade de Éfeso. E é nesse contexto que João recebe a palavra de Jesus para aquela igreja, que havia sido plantada por Paulo, mais especificamente por 2 companheiros de Paulo, Priscila e Áquila, possivelmente também por Apolo, que tinha sido discipulado por Priscila e Áquila, por Paulo também. Paulo mesmo se instalou por 2 anos e meio ali na escola de Tirano, em Éfeso, e evangelizou toda a região da Ásia, uma grande, forte, firme igreja
se estabeleceu naquele ambiente muito hostil ao Evangelho, ao cristianismo, à palavra do Senhor. Esse Evangelho, esse ambiente a que acabei de fazer referência para vocês. Já haviam se passado, segundo os que entendem desse texto, os historiadores, talvez cerca de 30 anos da morte de Paulo, quando esse texto é escrito endereçado à igreja de Éfeso. Nós vamos ler capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 7. Uma nova geração de crentes tinha se estabelecido naquela igreja. E então a palavra de Jesus vem para aquela igreja como um espelho no qual eu devo mirar a minha própria vida. E a nossa igreja, cada igreja tem uma personalidade forjada pelos seus pastores, seus líderes, seus membros. Olharmos-nos segundo a descrição do que Cristo pensa dessa igreja, significa nos expormos ao juízo, à lavagem, à operação bendita do próprio Espírito Santo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Já vimos anteriormente que há muita discussão sobre o que seriam essas 7 estrelas, os 7 anjos da igreja, mas há uma opinião majoritária no sentido de entender que as 7 estrelas, os 7 anjos, seriam os líderes das igrejas, os pastores. E o texto diz aquele Jesus que conserva na mão direita. O verbo é forte, é alguém que mais do que segura, que agarra, que tem controle completo dos líderes das igrejas de Cristo, estão nas suas mãos, e que anda no meio dos 7 candeeiros. A interpretação de candeeiros, você viu anteriormente comigo, são as próprias igrejas. Cristo anda em nosso meio, nos conhece, vê a nossa vida, conhece as nossas fraquezas, e é assim que o Senhor prossegue dizendo, verso 2, conheço as tuas obras, nada fica oculto a Cristo, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui, as virtudes dessa maravilhosa igreja, nesse aspecto, sendo enaltecidas por Jesus. Conheço as tuas obras no sentido do seu comportamento, da sua profissão de fé, das suas doutrinas, do seu trabalho, e ele detalha que obras seriam essas apreciadas tanto pelo Senhor. O teu labor, o teu trabalho duro, a tua perseverança, a tua intolerância quanto aos falsos profetas e falsos apóstolos. Verso 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Encerra-se a missiva, a carta, a correspondência de Cristo para a sua igreja, para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus irmãos, que virtudes eram essas? Você viu, o texto é claro. Essa era uma igreja operosa, que trabalhava duro, uma igreja em que não havia gente parada, muito labor. O termo é forte para indicar o trabalho missionário árduo,
esse mesmo termo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, foi usado outras vezes no Novo Testamento, e mais uma vez aqui no próprio texto de Apocalipse, para indicar esse esforço do missionário, do trabalhador, da obra de Deus. Que igreja maravilhosa! Todos se consideravam sacerdotes, e ali prevalecia, de fato, a ideia de cada crente um ministro, cada crente um sacerdote. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e era um labor perseverante, uma virtude extraordinária. Segunda grande virtude dessa igreja maravilhosa, destacada aqui por Jesus: vocês têm sido perseverantes. Significa dizer, vocês têm se mantido fiéis nas pressões impostas pelo ambiente. Era um ambiente super hostil, diferente do ambiente desses dias, em que há plena liberdade para se falar de Jesus, mas existe hostilidade, que aparece de maneira explícita ou implícita contra a sua vida, quando você deseja perseverar, avançar na sua jornada evangélica e cristã. Desde uma situação familiar, alguém que deseja se batizar, se converteu, se entregou a Jesus, e percebe que há pressão na sua família contra essa sua decisão, até outras situações mais sérias e graves, em que nós nos vimos metidos, mesmo nesses dias e nesses tempos. Mas Cristo elogia essa resiliência, essa capacidade dessa igreja de Éfeso de suportar provas, de não fenecer. É o termo usado para se referir a uma planta que sobrevivia em tempos desérticos, com pouca chuva, terreno muito árido, pouco favorável para o florescimento da plantinha, mas vida perseverante. Era elogio que o Senhor tinha a fazer para essa igreja: não te deixaste esmorecer. Que maravilha! Virtude essencial para a igreja, para o povo de Deus. Labor, trabalho sério e duro, todos trabalhando como cooperadores, como a gente acabou de orar, do reino de Deus, do próprio Deus, nessa terra, todos. E a igreja era uma igreja assim, labor perseverante, gente que não desiste, gente que sofre pressão e avança, que não recua, que não nega a sua própria fé para ter sua vida facilitada, avançavam perseverantemente. E o texto indica que, além disso, seu trabalho árduo, seu envolvimento na obra de Deus, sua perseverança, era uma igreja ortodoxa, no sentido de uma igreja criteriosa quanto ao que ouvia, quanto ao que absorvia. Os comentaristas indicam, e basta a gente ler outros textos do Novo Testamento, por exemplo, a própria carta de João, sua primeira carta, e as outras também, que havia evangelistas itinerantes, percorrendo aquelas igrejas. Leia as cartas de Paulo, você vai perceber que ele denuncia alguns que se metiam no meio das igrejas, aproveitando a ausência do plantador da igreja, com doutrinas estranhas, esquisitas. Era o caso aqui dos nicolaítas, que deram uma passada pela igreja de Éfeso, eventualmente alguns que nasceram do meio da própria igreja, com doutrinas esquisitas, práticas estranhas. Pouca informação a gente tem aqui sobre quem seriam esses tais nicolaítas. Há algumas suposições, por exemplo, tem gente que acha que foi um dos 7 diáconos estabelecidos lá em Atos capítulo 6, Nicolau de Antioquia, que poderia ter sido ele que apostatou, que se desviou, mas não existe nenhuma base para a gente considerar que fosse assim. O fato é que, certamente, uma doutrina estranha era anunciada, e que envolvia idolatria, sincretismo religioso, e quem estuda profundamente a história daqueles dias diz que havia uma pressão sobre os cristãos no sentido de que aderissem àquelas práticas pagãs, por exemplo,
para integrarem associações de classe, profissionais. Nicolaítas propunham um culto estranho, que incorporasse elementos malignos, não bíblicos, na sua prática religiosa e cristã. E que tinha um desdobramento perverso também na forma de imoralidade. Você pode ler a continuação dos textos na própria carta seguinte, a igreja de Pérgamo, a outra referência ao comportamento desses tais nicolaítas. Então, o que sabemos é que a igreja de Éfeso reagiu vigorosamente a um ensino estranho e a uma prática e a um comportamento que denunciava a heterodoxia da doutrina apresentada. Doutrina estranha, acompanhada de obras que denunciavam a fraqueza e as falhas dessa própria doutrina. Você viu lá no verso 6, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais, diz Jesus, eu também odeio. Então, ensinavam uma doutrina estranha, e a sua prática de vida também era estranha, denunciava a falha das suas crenças e das doutrinas que eles mesmos anunciavam. Então, essa era uma igreja laboriosa, uma igreja operosa, uma igreja super envolvida com o trabalho do reino de Deus. Era também uma igreja perseverante, sob pressão, sob fogo intenso, não havia negado a sua fé. Era uma igreja que preservava a pureza das doutrinas que lhe haviam sido transmitidas pelos apóstolos, pelos que plantaram a igreja. Já tendo passado-se uma geração, a igreja permanecia firme naquelas doutrinas centrais do evangelho que lhe havia sido passado e anunciado. Não era uma igreja ingênua, era uma igreja que testava a conversa que lhe era passada e provava o espírito que vinha acompanhado daquelas doutrinas. Eu quero evoluir aqui para falar do pecado daquela igreja logo em seguida, para nós orarmos um pouco mais juntos, mas dizendo para vocês que hoje a gente não tem essa situação de evangelistas ou apóstolos ou o que seja, gente itinerante, circulando pela nossa igreja, entrando por aqui e pregando e falando e tudo mais. Você sabe que não é assim que funciona. Por outro lado, a gente tem um canal abertíssimo na internet que abriga todo tipo de ensino, todo tipo de heterodoxia, desculpem-me o termo, todo tipo de bizarrice, supostamente tiradas supostamente a partir da Escritura. Você precisa ter cuidado, eu preciso me cuidar, você precisa ter cuidado quanto às fontes das quais você vai se abeberar. Por isso a gente tem escola bíblica na nossa igreja, por isso a gente procura viver nessa comunhão bendita uns com os outros, porque aqui você pode testar o Espírito que fala, porque dessa convivência você pode verificar se o ensino é ortodoxo, se a doutrina é certa, mas se ele é acompanhado, desculpe o termo, do que a gente chama na teologia de ortopraxia, significa prática correta, vida correta. Quando você ouve muito pela internet, você não conhece as pessoas, você não sabe do que se trata, você não conhece a família, você não conhece a vida, você não conhece o histórico. Bênção de estarmos juntos é que você testa também na forma da verificação das obras. Estas obras, de quem ensina, de quem prega, de quem fala, de quem lidera, atestam a ortodoxia professada. Um sinal, antes da gente evoluir aqui nesse texto, que é frequentemente indicativo de falsos apóstolos e falsos pregadores que falam em nome da fé, é que falam muito de si.
muito de si. Esse texto diz assim, verso 2: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Desconfie sempre que você vir alguém exaltando-se, falando muito de si. Quando a marca registrada da pregação for a do pregador, desconfie. Agora, essa igreja operosa, super envolvida com a obra e com o trabalho de Deus, perseverante, testada no tempo. Já havia se passado uma geração, como falei para vocês, possivelmente 30 anos, desde que a igreja havia sido plantada. Paulo já não vivia mais, João velhinho, preso. A igreja tinha sido depois pastoreada pelo jovem Timóteo, e segundo a tradição mais aceita, pelo próprio João, que agora escrevia essa carta recebida de Jesus para a sua preciosa e amada igreja em Éfeso. Igreja operosa, igreja firme e perseverante, igreja ortodoxa, firme nas suas doutrinas centrais. Mas essa igreja padecia de um pecado sério e grave. Uma doença que a gente poderia chamar aqui de quase assintomática. Essas doenças sorrateiras, sutis, que entram traiçoeiramente no organismo e que ameaçavam a vida desta igreja, a despeito dessas virtudes centrais que ela apresentava. Torno a dizer para vocês, virtudes elogiadas por Jesus, às quais nós devemos incorporar a nossa experiência evangélica e cristã. Precisamos ser uma igreja operosa, cada um com a mão no arado, uma igreja perseverante. As pressões, as tribulações, as provas duras e graves, tantos entre nós têm vivido provas dificílimas e permanecido fiéis a Jesus, avançando pela fé, virtude extraordinária, o nosso zelo pela doutrina certa, o nosso amor à escola bíblica, que está no gene da Igreja Betânia, tudo isso é importante, mas isso não foi blindagem suficiente para impedir que essa doença venenosa, sorrateira, esse vírus terrível, entrasse na vida e no coração daquela igreja. Que doença era essa? Abandonaste o teu primeiro amor. Nós cantamos isso, falamos disso tantas vezes. O problema daquela igreja, havia abandonado o seu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Como acontece em certos casamentos excelentes, que se estabelecem fruto de um amor genuíno, apaixonado, aqueles primeiros dias de namoro, de noivado, avançando para um casamento estável, maravilhoso, mas por algumas razões, à medida em que o tempo passa, aquele primeiro amor se esfria, comprometendo toda a relação e todo o casamento. Jeremias capítulo 2, verso 2, o Senhor diz nestes termos para Israel: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Lembro-me de ti quando eras noiva, jovem, da tua afeição inicial, que se perdeu ao longo do tempo. Seria o amor ao Senhor, ou seria o amor às pessoas, ao próximo? Essa é uma longa discussão que divide os estudiosos e intérpretes desse texto. Francamente, me parece uma discussão completamente ociosa, porque certamente o que havia nessa igreja era o esfriamento do seu amor para Deus, na direção do Senhor, amor para Jesus, que se desdobra no esfriamento das relações interpessoais, na direção do próximo,
Isso é óbvio, isso é claro. Por que teria acontecido assim? Que riscos nós corremos de termos um coração que se esfrie relativamente aos primeiros momentos da nossa caminhada evangélica e cristã? Provavelmente a própria aspereza das lutas, esse enfrentamento, essa defesa zelosa da fé, a hostilidade do ambiente, tudo isso pode ter feito a igreja se tornar uma igreja seca, apesar de manter a sua ortodoxia muito firme. Você sabe que isso pode acontecer com a gente. Você sabe que, já que me referi a casamento, alguns se casam, excelente casamento, mas uma coisa é namorar, é noivar, outra coisa é dividir as contas, ou dividir os prejuízos, os débitos, e vêm as pressões, as asperezas naturais da própria vida. Provavelmente isso havia acontecido com aquela igreja, como se a gente pudesse dizer, odiar o erro, as obras daqueles tais nicolaítas, detestar o mal, não é necessariamente o mesmo que amar a Jesus. O mal do ambiente, meus queridos irmãos e irmãs, vivemos nesse mundo de violência que eu acabei de me referir. Jesus, Mateus capítulo 24, declarou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Risco é de eu me tornar duro, vencido por um ambiente de mal e de pecado, e me perder quanto a esse amor essencial na experiência cristã e evangélica. Como disse um irmão muito precioso e amado, inglês, Wilson Carlyle, conhecer a Jesus é ter um caso de amor com Ele. E o risco que nós, uma igreja de 52 anos de vida e de idade, corremos é lá pelas tantas nos virmos nos relacionando não com Jesus, casados não com Cristo, mas com as coisas em volta de Cristo, em torno do seu nome, com as pessoas da igreja. Isso é muito bom, mas o risco é muito grande. Se minha relação primária é com as pessoas da igreja, os riscos são muito variados, inclusive o das decepções, que vem logo. Eu não preciso esperar 30 anos de convivência comigo para perceber que eu tenho um monte de defeitos. E assim uns com os outros. Respeitosamente falando aqui para vocês. A gente está em casa, eu acho que eu posso dizer, gente, você pensa que ambiente de crente é um ambiente fácil de se lidar? Só porque a gente é igreja? Como eu vi alguém falando, fiz uma visita muito gostosa esses dias aqui, e a pessoa sendo visitada disse assim, desculpa eu repetir para vocês, só para você descontrair um pouquinho, ele diz assim, puxa vida, eu não sabia, mas na igreja tem muito mala. Eu falei, meu querido, espero que você não esteja se referindo a mim, né? Mas que tem. A igreja é o lugar de gente fiel e dos heróis da fé, mas de gente frágil e hesitante também. Gente que foi desenganada pela vida, pelo mundo, pelos pais, pela família, pelo psiquiatra, pelo psicanalista, e como última instância diz assim, vai para a igreja evangélica, vai para a igreja Betânia, meu filho, minha filha. Não é fácil. Só funciona porque é a igreja de Jesus. Senão explodia, já teria explodido há muito tempo. Então, se a relação minha, se o meu casamento fundamental, se o evangelho não for uma relação sua, pessoal, não com a verdade doutrinária
mas com Cristo Jesus, da verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e esse foi o problema da igreja. Forte defesa da fé, perdendo-se no essencial, deixando de amar o seu Senhor. Um amor passional, apaixonado, profundo. Houve aqui uma sutil troca de amores. Você sabe, há igrejas, torna a dizer que Deus nos guarde desse problema e desse mal, mas é preciso a gente olhar no espelho, que são muito seguras, firmes na sua profissão de fé, mas são secas. Crentes assim, a gente corre o risco de se relacionar com os projetos patrocinados pela igreja, com as ações que a igreja faz, com as quais você se identifica e se alinha. Quer ver, meu querido irmão e irmã, algum tipo de sintoma dessa doença quase assintomática? Eu escrevi aqui para o meu próprio coração. É uma doença difícil de se perceber, porque não havia imoralidade, pecados crassos, que denunciam essa situação na vida de alguém, de um crente, de uma igreja. Não, era uma igreja que vivia de maneira correta. Não havia nenhuma esquisitice doutrinária. O que faltava era amor a Jesus. O que faltava era amor, intenso amor ao Salvador. Sintomas, quando nosso coração começa a se tornar apático, tal como nas relações de um homem com a mulher. Cantares é um texto que ensina muito a respeito do casamento. Ensina sim, mas certamente é a descrição de um casamento apaixonado entre o noivo divino e a sua noiva, a igreja. Os termos de Cantares são exagerados, é um derramar de amor, é um interlóquio amoroso impressionante, um diálogo apaixonado o tempo todo. Se a minha experiência de crente, de pastor, começar a se tornar uma experiência apática, sem lágrimas, sem choro diante do altar do Senhor, sem vibração, sem expectativa, sem surpresas, sem enlevo na adoração, isso bem pode ser o sintoma dessa sutil doença que pode envenenar e matar, enfim, a vida de uma igreja. Falta de indulgência quanto aos erros dos outros é sintoma claro e nítido dessa perversa doença. E aqui, de novo, me permita fazer um parêntese para ilustrar a complicação desses dias. Citei para vocês, bem recentemente, o que via acontecer quando uma senhora, socióloga americana, principal articuladora da chamada ideologia de gênero, esteve em São Paulo para uma palestra. Ela chama Judith Butler. A reação evangélica, de alguns evangélicos, eu não posso generalizar, a meu ver, foi absolutamente desprovida de amor. Inclusive, gente com cartazes lá, dizendo: vá para o inferno, bruxa! E fico pensando, meu Deus, que ortodoxia é essa? Que evangelho é esse? Porque você não concorda com esse pensamento, você manda a pessoa para o inferno. Novamente, o que se vocifera nas redes sociais em torno desse caso do assassinato bárbaro, terrível, dessa vereadora, por conta de se discordar com determinadas posições dela. Aquela defesa zelosa e agressiva que destila a amargura da fé evangélica, certamente denuncia
esse veneno na alma. Doutrina pode estar sendo professada corretamente, o seu conteúdo, mas falta a ortopraxia, porque a demonstração mais evidente de uma doutrina saudável é o amor a Jesus e que transborda na direção do próximo, inclusive daquele com o qual você mais discorda. Até esses nicolaítas, o texto diz: vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Não se diz, vocês odeiam os nicolaítas. O que fazer? Primeiro, o texto indica que esse esfriamento da alma, que faz com que a gente não consiga, independentemente do seu temperamento, do meu temperamento, do nosso temperamento, saudar Jesus. O coração não acelera mais. Na hora devocional, hoje eu vi aqui, finalzinho da nossa aula, do módulo inicial, para quem está chegando à igreja, finalzinho foi apresentado por uma jovem, a Carol. A Carol falou da sua vida devocional, chorando, e fez um montão de gente chorar, inclusive eu. Se não há essa vibração da sua alma com relação a Cristo, coloque-o com Ele, comunhão com Ele, estar na presença dEle, isso é o que mais importa. Igreja sem amor, mesmo que professando a fé correta, exata, do ponto de vista doutrinário, é a igreja prestes a morrer. Que Deus nos livre dessa tragédia. Então Jesus chama a igreja de volta dizendo: lembra-te, pois, de onde caístes. Analise, olhe para trás. A olhada para trás nem sempre é boa. Quando a olhada é similar àquela olhada da mulher de Ló. Mas aqui o Senhor convida a igreja, a mim e a você, para considerar o que a gente já viveu. A intensidade da nossa alma e do nosso coração diante de Jesus. Os melhores tempos da nossa vida. E eu fui recordando no meu coração o que essa igreja já passou e já viveu. As obras que Deus fez. Um homem que aqui se converteu, advogado, e que se tornou pastor, foi ordenado aqui mesmo, voltou para a sua terra, Manaus. Hoje existe uma igreja em Manaus de mais de 5.000 membros, que era uma igreja completamente moribunda, pequena, frágil, enfraquecida, fruto do incendiar do Espírito de Deus no coração daquele homem aconteceu aqui na igreja. E tantos mais, tanta coisa extraordinária o Senhor fez. Agora anda a fazer também, outra vez, pela misericórdia do Senhor, no meio de tantos grupos nossos aqui, incluindo nossos adolescentes e jovens. Mas a chamada é para olharmos para trás, o que já vivemos, o que não se vive mais. Por que meu coração não se agita mais? Já se agitou, já amou mais, já evangelizamos mais, já sonhamos mais, já desejamos mais, mudança, já amamos mais. Arrepende-te. É matéria de arrependimento, porque o esfriamento do amor nas minhas relações com Jesus significa pecado. Esse é o pecado mais complicado com o qual eu tenho que lidar. Você tem que lidar, nós temos que lidar. E retorna às primeiras obras. Ora, se essa era uma igreja super operosa, uma chamada ao retorno às primeiras obras era uma chamada ao patrocínio das obras. Continuem a trabalhar, mas como fez Jacó, alegremente, prazerosamente, para ter a sua esposa Raquel, a quem ele tanto amava. E a Bíblia diz que, porque ele tanto a amava, o tempo passou rapidinho. 7 anos iniciais, mais 7 depois, impostos por Labão,
tudo passou muito rápido. A gente, às vezes, serve com peso enorme. Ressentido, serve na igreja, labora na igreja. Mas se o impulso essencial não for o impulso do amor a Jesus, às vezes a gente contribui. Hoje de manhã falamos da contribuição. Qual o sentido de você contribuir generosamente sem amor? Paulo, aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, diz que nada disso nos aproveita se o impulso essencial não for o amor. Eu quero orar com vocês, outra vez, nessa noite. Sobretudo, pedindo que o Espírito do Senhor finque na minha alma, no meu coração, e me trabalhe a nós, em nós, de modo que sejamos uma igreja muito operosa, perseverante. As provas têm se agravado sobre nós. Que a gente não desista da fé evangélica e cristã, que sejamos uma igreja de doutrina sadia, entendendo você que há pontos que são completamente indiferentes, pelos quais não vale a pena brigar, separando os pontos cardeais da nossa doutrina evangélica e cristã, que tem a ver com Cristo, com a Trindade, com a inspiração das Escrituras, a infalibilidade da palavra de Deus, salvação pela graça, por meio de Cristo, deixando de lado aquelas coisas que não são essenciais, que tanto às vezes nos dividem. Práticas que você pode dizer, bom, eu não gosto, eu prefiro fazer de um outro jeito. Então, você está aqui nessa igreja porque ela tem uma certa personalidade, mas sem que a gente se torne frio, gelado, na nossa maneira de avançar no Evangelho de Jesus. Se você tem percebido esses sintomas na sua alma e no seu coração, eu confesso para vocês que me chamou a atenção o fato dessa igreja ter mais ou menos a idade da nossa. Eu pensei, Senhor, a gente precisa se agitar na alma, no coração, sofrer e chorar por quem morre sem Jesus do lado de fora, se impacientar até a morte, quando ouvi falar do que aconteceu uma semana atrás aqui, tanta tragédia, não quero ficar repetindo aqui o tempo todo, mas com jovens, saindo de uma noitada, de uma festa, gente profissional, um deles pegou a arma aqui pertinho de Santa Rosa e atirou nos seus amigos. Isso tem que incomodar meu coração, minha alma. Senhor, não é possível que eu não me agite, que eu não me mova. Não é possível que eu continue levando a vida evangélica certa, correta, com a doutrina certa, mas sem uma paixão incontrolável e irrefreável. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Se você quiser vir até aqui um minutinho, nós vamos encerrar esse momento de culto assim, orando, juntos. A chamada é tão séria, o Senhor diz, vocês precisam se arrepender, para que o seu coração se agite, queime, pegue fogo, se incendeie outra vez. Lembra-te de onde caíste? Quem sabe alguns de nós vão dizer, não, falando francamente, eu já fui muito mais aquecido, já amei muito mais, já sonhei muito mais. Sei que Deus nos está chamando para uma obra extraordinária nesse lugar, nessa cidade. A mim, a vocês, a cada um de nós. E é bom que a gente ouça a voz do Espírito, o que o Espírito diz ao nosso coração, à nossa vida. Senhor, outra vez colocamos nossa alma diante de Ti. É possível que poucas dessas virtudes estejam se apresentando na minha própria vida. O trabalho incansável poderia ser muito maior, a perseverança
Tantas vezes a gente tem desistido fácil e aberto brechas na vida, na alma, por pouca pressão. Mas tu sabes, de outro lado, que alguns entre nós passando um sufoco, um aperto dramático, dardos inflamados do adversário têm sido jogados contra algumas das nossas vidas. Ó Senhor bendito, dá-nos a constância de Cristo. Pelo Espírito Santo nos visita, de modo que cada um de nós, cada uma de nós, sejamos perseverantes até a morte. Que não negociemos o nosso amor a Jesus por conta das pressões que nos têm sobrevindo. Senhor, que Tu nos ajudes a conservarmos a doutrina certa, que Tu nos dês firmeza na Tua palavra para não sermos iludidos, enganados com qualquer tipo de conversa eloquente que nos venha escondendo mentiras infernais. Guarda a nossa vida. Mas também, Senhor, nos livra de sermos secos, ocos, de não nos agitarmos diante do pecado e do pecador, de não sofrermos pelo perdido. Ó Deus, nos ajuda. Em nome do Senhor, inflama as nossas almas, a nossa vida, o nosso coração. Sabemos que é obra própria, típica, exclusiva do Espírito Santo. Por isso é que o nosso coração pede insistentemente: vem sobre nós, ó Espírito de Deus. Senhor, nos visita assim, nesses dias, que sejamos agentes pelejando no poder do Espírito Santo contra o inferno e as trevas. Se estamos plantados num lugar onde Satanás habita, que Tu nos concedas a graça, a bênção, o poder do Espírito Santo, a agitação na alma, a santidade, a disposição, a ousadia da fé, para avançarmos de modo que o inferno e as suas portas não prevaleçam contra a igreja. Obrigado, Senhor, por mais essa noite em Tua presença. Toma-nos, ó Deus bendito, que essa seja uma semana extraordinária, em que as janelas dos céus se abram sobre as nossas vidas. Ó Pai, faze assim para o louvor da Tua própria glória. Nós rogamos em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor nos ouviu e nos haverá de incendiar muito mais para o Seu próprio louvor e avanço do Seu reino nesse lugar. Amém, amém. Vamos ficar de pé, todos nós, louvar o nosso